Foi uma semana maravilhosa. Foi uma semana empolgante. Foi uma semana esgotante. Tão esgotante que eu só espero que a minha voz aguente até final. Foi muito importante que estivéssemos aqui da maneira que estivemos, num momento difícil, e já vou tentar analisar porquê. Porque saímos daqui com muito mais força, talvez também muito mais seguros dessa força, mas também muito mais conscientes dos perigos, das dificuldades, dos obstáculos, dos inimigos com que temos que lutar. Quando nós iniciámos o Fórum Social Mundial em 2001, era um tempo de esperança exultante. Nós estávamos no único continente onde era possível falar de socialismo do século XXI. Havia um governo progressista, popular, para além, obviamente, de Cuba, tínhamos Venezuela, e no começo daquela década, os movimentos populares em vários países, da Argentina ao Brasil, da Bolívia ao Equador, estavam a lutar porque chegassem ao poder governos democráticos, populares, e assim aconteceu. Quando se diz que o Fórum Social Mundial não teve eficácia, muitas vezes se esquecem dessa eficácia maravilhosa que o Fórum teve, que foi de sustentar movimentos sociais que foram importantes em transformar a política destes países, deste continente. Isto é algo e uma contribuição positiva para o mundo enorme, porque o mundo realmente passou a olhar para este continente com uma grande expectativa, o mundo progressista, obviamente. Era um tempo de grandes expectativas e de grandes esperanças. Logo depois veio o ataque às Torres Gêmeas e começou a guerra contra o terror. A luta pela paz em que estávamos envolvidos levou um duro golpe no momento em que surge a guerra ao terror, a suposta guerra ao terror, a guerra que cria o terror, que começou então e dura até hoje. Portanto, nós estávamos num tempo que pensávamos que podíamos avançar e avançar com muita força. Tanto assim que naquela altura a gente não falava de globalização, falava de globalizações. A globalização de Davos e a nossa globalização. E chegámos inclusivamente à ousadia de entrar em diálogo com eles. O nosso fórum, em toda a imprensa nacional, em toda a imprensa mundial, como uma alternativa ao Fórum Económico de Davos. De um lado os ricos, do outro lado os pobres. De um lado o capitalismo, do outro lado a luta contra o capitalismo e o neoliberalismo. E portanto estávamos a criar uma simetria entre eles e nós. Se eles se fortalecessem, nós também nos fortalecíamos. Não aconteceu isso. De facto, com o andar do tempo, vimos que era muito mais difícil essa simetria. Os poderes eram obviamente muito desiguais. A comunicação social mundial, os mídias mundiais, deram muita atenção a nós naquele primeiro momento, porque era notícia. Éramos uma notícia. No segundo fórum já não éramos notícia. Ou quando éramos, era para dizer que afinal não era uma coisa tão grande, como aconteceu a partir de 2003
ou 2004 e que estava a entrar em crise. Mas nós continuamos com muito entusiasmo. Chegámos à conclusão que este fórum, para ser verdadeiramente mundial, tinha que sair de Porto Alegre. Um debate que ocupou muito tempo, mas que foi brilhantemente concluído com a ideia de que era preciso levar o Fórum Social Mundial a outras paragens para que outros movimentos, outras organizações pudessem estar connosco e pudessem também festejar e viver a alegria incontida de estarmos juntos por uma causa única, que é a causa de uma sociedade melhor. E fomos para Mumbai, e fomos para Nairobi, e fomos para Dakar, e fomos para Tunis. E, portanto, procurámos efetivamente diversificar em contextos que crescentemente se tornaram mais hostis. 15 anos depois, o nosso contexto é muito diferente. Não se fala já, como se falava naquela altura, socialismo do século XXI. Quem viu e observou as bandeiras da marcha, a palavra central era democracia. Ou seja, em 2001 estávamos no período de lutas ofensivas. Em 2015, 2016 estamos num período de lutas defensivas. Porquê é que isto passou? Obviamente que passou por muitos fatores. O primeiro fator foi que os movimentos que lutaram para que chegassem ao poder os governos progressistas, de facto fizeram, mas quando esses governos chegaram ao poder, eles concluíram que tinham um amigo no poder, um amigo no governo, e descansaram. Desarmaram-se. Em muitos países, não apenas no Brasil. No Brasil, talvez, o movimento que não desarmou foi o MST. Porquê? Até porque, por vezes, os líderes sindicais, os líderes de outros movimentos, foram para o governo, assumiram posições públicas e, de alguma maneira, decapitaram, empobreceram as lideranças, que estavam pouco preparadas para poderem ter outros ao serviço das organizações. E, portanto, descansaram. Isto deu-se dramaticamente na Bolívia e no Equador, onde, quando se promulgou, e no Equador é o mais dramático de todos, quando se proclamou a Constituição de 2008, o movimento indígena, nessa altura já um pouco em crise, concluiu que tinha tido uma grande vitória. Ora, o dia da promulgação da Constituição não era o último dia de luta, era o primeiro. Era a luta pela que a Constituição se cumprisse. E isso se repetiu em muitos outros países. Porque no modelo em que estamos, a ideia de que se conquista e avança na justiça social por direitos, esses direitos não são irreversíveis, é preciso lutar por eles, e nem sempre houve a mesma força e a mesma intensidade para lutar pelos direitos, uma vez que eles foram conquistados no papel. No papel sim, na prática não. Se muitas das leis deste país que foram publicadas ao longo destes anos estivessem efetivamente na prática e não estivessem no papel apenas, talvez não houvesse racismo no Brasil hoje. E, no entanto, ele é tão forte, ou mais forte hoje, é mais visível pelo menos, do que era em 2001. As mudanças na lei nem sempre são mudanças na realidade. Eu sempre tenho dito que para que o direito e os direitos possam ser emancipatórios, a luta jurídica tem que estar sustentada numa luta política, porque se não houver luta política, a luta jurídica é conservadora, porque o sistema judiciário é conservador. E é exatamente isso que está a suceder no vosso país neste momento.
só deixou de ser tão conservador enquanto houve uma pressão popular pelas lutas sociais. Hoje, praticamente, a única pressão que se está a fazer, e é uma pressão importante, e é uma pressão que tem que ter êxito, porque ela, se não tiver êxito, tem consequências dramáticas para todo o continente. É defender o sistema judicial e a democracia contra os golpistas. Nós temos que 100% ter uma atitude de defesa da democracia contra o golpismo neste país, porque senão as consequências serão desastrosas. Num país deste tipo, onde o primeiro anúncio do que vem a seguir já está visível para todos. É Macri na Argentina. Este senhor, em 3 semanas, porque não tem maioria no Parlamento, no caso dele, em 3 semanas, invocando um duvidoso preceito constitucional que se chama necessidade e urgência, destruiu a armadura dos direitos sociais, políticos, que estavam e que tinham sido criados nos últimos 15 anos. Muito fácil. E aí é curioso, quando retiram os direitos, não os retiram no papel, retiram-nos na prática imediatamente. Nós, quando conquistamos um direito, temos que ver se ele vai à prática. Quando eles o retiram, é no papel e é na prática. No dia seguinte, as pessoas veem nos seus vencimentos, nos seus salários, na rua, nas suas casas, veem as consequências dessa política. Portanto, nós vivemos um tempo em que a dicotomia entre democracia e ditadura deixou de fazer sentido naquela forma tradicional que tinha dos golpes militares, porque os golpes agora se dão por dentro da democracia. A democracia vai criando formas de ditadura conta a gota que vão esvaziando os direitos, vão esvaziando as deliberações democráticas, na medida em que cada vez mais atores não eleitos controlam as nossas deliberações. E é por isso que este documento é muito importante. Quando ele diz que assumimos uma posição muito forte contra estes tratados, que são as parcerias que estão a ser criadas, uma para o Atlântico e outra para o Pacífico, totalmente controladas pelas multinacionais, totalmente controladas pelos países mais desenvolvidos, neste caso a Europa e os Estados Unidos. A própria Europa era uma posição subordinada em relação aos Estados Unidos e que vai ter consequências brutais nos nossos direitos, na nossa justiça inclusivamente, porque, como eu dizia no outro dia, as empresas criaram tribunais privados, chamados tribunais arbitrais, onde podem demandar os Estados, mas os Estados não podem interpor ações contra as empresas. Portanto, nós estamos num contexto difícil. É preciso defender, mas a melhor maneira de defender é atacar. E, portanto, não devemos animar. Eu penso que este documento, eu tenho dito que ao fim de 15 anos, nós vamos ter que repensar o Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial, com a sua preocupação do consenso, acabou por se esvaziar relativamente. Sobretudo naqueles que têm que viajar, correr riscos, obter vistos, que é tão difícil hoje, como vai mostrar-se em Montreal, no Canadá. A gente tem que se reunir para saber o que se vai decidir, que decisões vamos assumir. É um velho debate no Fórum. Tenho a certeza que nas reuniões do Conselho Internacional vão voltar aí a estar na linha da frente. Temos que enfrentar isso. Não é eliminar o Fórum, de maneira nenhuma, é dar-lhe continuidade, mas criar estruturas. Talvez, por exemplo, fortalecer esta em que estamos aqui, no sentido que ela se articule mais profundamente com o Fórum e sejam daqui que saiam medidas. Estas, por exemplo, que estão a sair deste documento. E eu, vindo do sul da Europa, saúdo particularmente a ideia da auditoria da dívida, porque é muito claro que essa dívida pode ser parte legítima, assumamos, mas grande parte é ilegítima. A dívida do meu país, como a dívida da Grécia,
aumentou 10, 15, 20% de um dia para a noite, normalmente da noite para o dia, quando os especuladores armam as suas artimanhas contra os nossos países. Nada tem a ver com a economia real. A economia real estava no dia seguinte igual ao dia anterior, mas o país estava mais endividado. Esta distinção é muito importante. Fez-se uma auditoria da dívida na Grécia. Essa auditoria não pôde ir para a frente. Aliás, a equipe, companheiros nossos, que alguns conhecem, Henrique Toussaint, que fez e colaborou na auditoria da dívida do Rafael Correia, que é talvez o caso de mais êxito no sentido de reduzir a dívida num país latino-americano, num país do mundo. Aprendeu-se com o Equador e foi-se preparar mais ou menos o mesmo esquema na Grécia. Acontece que aí a Europa tem neste momento o seu próprio Fundo Monetário Internacional, que são as instituições europeias e que são o Banco Central. E tornaram muito difícil que isso fosse para avante e obrigaram a Grécia a humilhar-se, a ajoelhar-se, a perder a dignidade perante tantos poderes tão mais poderosos, tão injustos, tão especulativos no centro da Europa. Vamos a caminho, pois, do mundo mais complicado, mais violento, em que muitas das crises de que nós nos sentíamos protegidos, aqueles que viviam em certas zonas onde não há tantos tsunamis, onde não há tanta agitação, pensavam que estavam um pouquinho mais protegidos. Não. Os tsunamis políticos, sociais e naturais, e os naturais são sociais, porque são em grande parte produto da mudança climática, estão a surgir em todo o mundo. A Europa foi entrar na aventura da Líbia e da Síria e do Médio Oriente sem pensar, as elites europeias, que o resultado dessa intervenção imperialista seria esta avalanche das migrações, que obviamente não lhes permitem à Europa defender-se da mesma maneira que os Estados Unidos se podem defender. A Europa não pode pôr uma grande parede. É certo que a Hungria já o quer pôr, ou a Macedónia, mas é muito difícil na Europa pôr uma grande parede como aquela que está no sul dos Estados Unidos. Portanto, tudo vai contra as nossas conquistas democráticas e nós só podemos avançar exatamente valorizando a diversidade e uma outra coisa que é fundamental, e com isso concluo. O Fórum Social Mundial fez um esforço enorme que muitos não apreciam devidamente, no sentido dos movimentos e as organizações sociais se conhecerem entre si. Lembrem-se que em 2001 nós tivemos aqui 2 movimentos indígenas da Amazónia que existiam a 60 quilómetros uns dos outros de distância há séculos e não se conheciam. Vieram conhecer-se em Porto Alegre. Portanto, foi um esforço de interconhecimento enorme, do qual hoje os movimentos que se articularam são hoje poderosíssimos. A Marcha Mundial das Mulheres, a Via Campesina, obviamente, todos a Federação da Economia Solidária, a Articulação Intercontinental dos Povos Indígenas e dos Afrodescendentes. Há hoje articulações continentais e transcontinentais que saíram deste fórum. O que é que não foi possível fazer? Foi que a Marcha Mundial das Mulheres se articulasse mais com a Via Campesina, que a Via Campesina se articulasse mais com os indígenas, que os indígenas se articulassem mais com as questões ecológicas e que todos se articulassem mais com os direitos humanos. Nós não temos ainda suficiente unidade entre nós. E vejam bem, são diferenças de trajetória, de linguagem, de narrativa, de bandeiras, mas distingam bem entre as bandeiras principais e as bandeiras secundárias. Vejam o perigo que está na frente. O perigo que está na frente é perdermos tudo aquilo que conquistamos nas mãos das oligarquias, hoje oleadas pelo capital financeiro, e que vêm com revanchismo inaudito, como se tem visto neste país, tentar desfazer
apagar da história do Brasil um dos seus momentos mais brilhantes, que foram exatamente estes 15 anos que estamos agora a viver. Por isso, não podemos deixar que nos apaguem. Como digo, não podemos, obviamente, que eles nos esqueçam, mas para isso somos nós próprios que não nos podemos esquecer de nós próprios, das nossas lutas e das nossas articulações. Neste momento, nós vamos entrar num período de zona de conforto mais duvidoso para cada um de vós. A economia solidária pode sofrer um golpe proximamente com o fim da Secretaria Nacional da Economia Solidária. A pesca artesanal pode ser levada a casar-se com o agronegócio. Há coisas que estão a surgir que são absolutamente incompreensíveis num governo de esquerda. Por isso vos digo, lutai com solidariedade, mas mantenham, obviamente, essa distância crítica e, sobretudo, quando a têm, mantenham na rua, para onde vão ter que ir muitas vezes. A luta não vai ser institucional, vai ser na rua, mas mantenham isto na cabeça sempre. A rua não é nossa. A rua já foi tomada pela direita. A direita tem armas para nos controlar na rua. Tem provocadores, tem organizações que são pagas para trazer bandeiras agressivas contra todos os avanços progressistas. Eles são extremamente poderosos porque têm um amigo externo muito forte. Foi a grande mudança destes 15 anos. Tem o imperialismo norte-americano aqui dentro, em todos estes Estados, a começar a destabilizar os governos progressistas. Portanto, eu penso que o documento é um avanço importante nas nossas lutas e na maneira de ir para a frente. Venham bem e leiam bem esse documento e vejam que se a parte final dos compromissos se transformam na educação, na saúde, em todas as áreas, se transformam numa agenda política nos vossos municípios, nos vossos estados e obviamente internacionalmente. Vamos continuar com força a caminho de Montreal, mas a caminho do mundo melhor acima de tudo, mais difícil, mais instigante e onde acima de tudo nós temos que ter muito mais juventude e também muito mais articulação intercultural para que as nossas divisões, que por vezes nos dividem de uma maneira mesquinha, deixem de existir. Eu às vezes, e é a minha nota final mesmo nas organizações ou até nas reuniões do Conselho Internacional, tanta luta mesquinha, tanta luta pelo pequeno poder, pela pequena palavra. Meu Deus, não vamos longe assim. Desejo-vos, pois, e a todos nós, uma luta forte. Se formos fortes, a luta será forte. Muito obrigado.